você acha que é o primeiro passo para começar a monetizar o teu conhecimento? O primeiro passo é a pessoa entender quem que tá atrás dela. Então, se ela se julga num nível de sucesso de 8, cara, geralmente o cliente ideal dela é 7, é 6, talvez o 5, o 4 já não é mais. Segundo ponto, você entender que tem várias formas de você ajudar as pessoas. Então hoje, vou vender conhecimento. Cara, existe palestra, existe imersão, existe Curso online. existem múltiplas opções. Ele sabe o que é começar pequeno e pensar grande. De engenheiro a empresário, provou que conhecimento bem aplicado pode virar negócio milionário. Começou vendendo suplementos na faculdade, acumulou milhares de horas em vendas e se tornou referência em liderança e performance. Criou um método que alcançou 7 dígitos mensais em menos de um ano e hoje vai te ensinar como transformar conhecimento em dinheiro. O convidado de hoje é Léo Toledo. De tudo que eu sei, qual é o conhecimento que tem valor? Cara, você tem que ser bom e entender o ponto B. Aí, desse ponto B que você vai propor, pensa quais são as 3 a 7 principais coisas que você precisa olhar. Os primeiros clientes, eles te trazem essa lucidez? Totalmente. Tanto é que eu falo que o principal dos primeiros clientes não é nem o dinheiro, são os dados. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E como vocês viram na vinheta, eu recebo um cara que eu admiro, gosto, um amigo pessoal e sócio, faz um trabalho excepcional. Então, senhoras e senhores, eu queria que a nossa plateia, que tá com uma energia muito diferente hoje, eu quero testar nas palmas, recebam Leonardo Toledo. Léo Toledo, salva de palmas para o Léo. Aí, Léo. Bom, né? Essa palma é diferente, hein? Essa é. Essa palma é diferente, palma energética, porque o tema é bom. Boa. Tá? Você já teve comigo, já no Como Você Fez Isso. Não lembro agora, talvez uns 6 meses atrás. Até mais. Até mais, né? Gostou da participação? Gostei, foi bom. Recebeu muita mensagem da turma? Muita mensagem. E eu tenho certeza que agora você talvez vai ser, não, vai bater o recorde. Por quê? Porque eu trouxe um tema no qual eu recebo muitas perguntas sobre, Legal. eu recebo muitas dúvidas sobre, muito interesse e, obviamente, que está alinhado numa tendência que eu já estou acompanhando. Uhum. E principalmente a internet, ela trouxe ferramentas no qual você consegue fazer isso com mais propriedade e escala. Como transformar o seu negócio, o seu conhecimento em dinheiro. Então, o nosso como aqui desse episódio, Léo, que eu quero debater com você, vou jogar essa bomba aí e seja o que Deus quiser, né? Vamos bater um papo produtivo, mas como transformar conhecimento em dinheiro. Então, esse episódio para todo mundo que está ouvindo a gente, você que tem algum tipo de know-how, ou seja, saber prático, porque know-how do inglês é aquele saber prático. Sim. Não é aquele saber, aquele conhecimento teórico. Do livro que leu ontem, né? E aquele know-how de quem, cara, executou, errou, acertou, aí acertou maior, teve resultado. Então, para todo mundo tem um know-how em determinada área, nicho, profissão, setor de atuação. E você fala assim, cara, tem gente que sabe mais do que eu, ok. Sim. Mas o que eu sei tem valor para muita gente já. É aquela coisa, Total. né? Posso não ser o número 1 da minha profissão, mas eu sei, o que eu sei, muita gente gostaria de saber. E isso tem muito valor, né? Porque, Léo, é Sim. difícil até quantificar, né? Eu fico pensando, né? Obviamente, minha zona de potência é a área de vendas, não é à toa que o Funil vende-se, porque eu fiquei Uhum. dentro da minha zona de potência. Fico perguntando, cara, quanto custou pra mim aprender tudo que eu aprendi na área comercial? Eu comecei lá com 19 anos. A gente trabalhou junto durante anos e depois nos reencontramos. E, sabe, desde com 19 anos ali, primeiro aprendendo a vender, depois aprendendo a recortar, depois a formar times comerciais, treinar, engajar, liderar uma equipe de vendas. Eu não consigo nem quantificar.
Porque quanto tempo fora de casa, né? Quantas horas ali de empenho, energia, esforço, estudo, aplicação, e testa, e valida, e vai de novo, e aprende, e se frustra, e vence. É difícil até mensurar, né, Léo? Total, total. E aí eu queria, eu já queria dar o primeiro passo. Qual você acha que é o primeiro passo para começar a monetizar o teu conhecimento? Boa. Transformar o teu conhecimento em dinheiro. Legal. Bom, vamos lá, Caio. A ideia é a gente poder ser bem direto Sim. e trazer realmente conteúdo que gere valor para quem tá ouvindo, Uma de forma mais didática. prática, Boa. didática. Boa. Cara, assim, no fim das contas, a verdade é, sempre tem pessoas na nossa frente, sempre tem pessoas atrás. Existe um determinado limiar que às vezes eu olho pra pessoa e falo assim, cara, faz o seguinte, ao invés de você querer vender o seu conhecimento, compre conhecimento de alguém da sua área pra você avançar mais. Talvez esse seja o momento da pessoa. Uhum. Mas eu vejo muitas pessoas que já têm um resultado muito acima da média e que ainda não entenderam que tem várias pessoas que vivem hoje desafios que eles superaram há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Esse ano. Esse ano, né? E no fim das contas, a mentoria não é nem só sobre algo exclusivamente técnico. É também sobre o ser liderado, ser guiado, sobre fazer parte de um acompanhamento maior. Então, qual que é o primeiro passo? É a pessoa entender quem que tá atrás dela. Então, se ela se julga num nível de sucesso de 8, cara, geralmente o cliente ideal dela é 7, é 6, talvez o 5, o 4 já não é mais. Entendi. E o 8 também vai ser muito esforço para ajudar esse cara a gerar resultado, porque ele tá muito páreo. Claro que se for numa área específica, por exemplo, 2 empresas faturam igual, mas uma é maravilhosa em vendas e a outra é péssima. Tudo bem, pode vender mentoria até se essa faturar menos naquela área específica. Mas pensando numa mentoria empresarial, por exemplo, realmente olhar o todo é extremamente importante. Então, a primeira coisa é entender quem que você pode ajudar. Segundo ponto, você entender que tem várias formas de você ajudar as pessoas. Então, hoje, vou vender conhecimento. Cara, existe palestra, existe imersão, existe curso online, existem múltiplas opções. Só que qual que é o brilho que eu acredito do mercado que eu decidi focar, que é de mentoria? Então você acha que, para quem tá começando, a maneira mais inteligente, a de Total. esforço versus resultado, é no formato de mentoria? Eu tenho plena convicção disso, Caio, por vários motivos, tá? Primeiro ponto, simplicidade. Eu vou usar essa visão para trazer clareza. Cara, vender mentoria é de boa. Como assim, Léo? Cara, a pessoa não precisa de uma baita estrutura, ele não precisa de uma página incrível de vendas, ele não precisa de um baita de um time, ele não precisa investir milhares, milhões de reais em tráfego, porque no fim das contas... Precisa comprar não precisa ter um Vence, entendeu? Entendi. Eu conduzi meus primeiros 80 mentorados 100% online. Tá Entende? falando da sua casa. Exato, da minha casa. Então a simplicidade de mentoria é muito legal, porque não é um negócio de muitos clientes, é um negócio de muita receita. Então a pessoa que tem um negócio com 50 mentorados a 60 mil, a gente tá falando de um negócio de 3 milhões, com margem de 75%. E aliás, esse é o segundo ponto, a margem da mentoria é muito interessante justamente pela simplicidade do modelo de negócio. Então eu tenho vários mentorados que as primeiras vendas vieram do WhatsApp. De pessoas que já tinham pedido dica, de indicação que eles pegaram. Cara, não foi nem de fazer um movimento no digital, entendeu? Sim, sim. Então, essa simplicidade, para começar, eu diria que é um ponto-chave. Outro ponto é a margem. Então, tem outros modelos de negócio que você tem que pôr muito dinheiro na frente para depois começar a retornar. A mentoria não, você começa a fazer caixa no mês 1, né? A terceira coisa de mentoria é o LTV. Então... a pessoa que compra uma mentoria sua, se ela está tirando valor, ao término do ciclo, não faz sentido algum ela não renovar. Então é um negócio que você vai empilhando faturamento e resultado. Diferente, por exemplo, de um curso online, que geralmente a pessoa fez e tchau. Tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim, Na acabou. faculdade, depois de 4 anos, acabou. Exato, precisa de outro cliente, entendeu? Em mentoria não, você vai empilhando o resultado. E outra coisa, em mentoria é muito mais fácil da pessoa construir a autoridade dela. Porque a taxa de adesão é muito maior do que, por exemplo, um curso online. Até pela questão de investimento. Investimento é balizador de compromisso. Então, a pessoa que começa a vender mentoria, ela começa a ter testemunho muito mais rápido, ela começa a gerar case muito mais rápido, ela faz caixa muito mais rápido. E então, muitas pessoas vão pelo caminho contrário. Elas falam assim, eu vou começar num produto barato,
porque daí eu gero meus primeiros cases e aí depois eu penso num programa mais premium. Mas a grande verdade é que é o inverso. Ela deveria começar, a gente fala brincando, nas pedras grandes primeiro, gerar esses cases, e aí se lá na frente ela quiser lançar um curso online ou qualquer outra coisa, legal, porque ela já gerou a autoridade e os cases dela. Então eu acredito definitivamente que começar no modelo de mentoria é infinitamente mais inteligente pela simplicidade, pela margem, pelo LTV, e porque lá na frente você pode, porque não criar um ecossistema a partir da própria mentoria. Sim, sim. Então a gente vê muitos empresários que usam mentoria muito como forma de recrutamento de novos sócios, novos negócios que surgem, né? Às vezes, num segundo momento, a pessoa pode lançar um SaaS e vender para o grupo de mentoria. Uhum. Então é um negócio que eu diria que é eterno e que não faz sentido um empresário, um profissional de destaque não fazer esse movimento, porque é muito dinheiro e oportunidade que fica na mesa. Você acha que tem um pouco da... Talvez vou usar uma analogia que em vendas tem muito, mas com essa adaptação tem um pouco da síndrome do vira-lata da pessoa. Poxa, será que eu já estou no patamar de poder vender uma mentoria? Que às vezes, eu não sei o que tá na cabeça de referência da pessoa, né? Total. Se ela achar que bem-sucedida é Elon Musk, ela nunca vai estar pronta para poder vender uma mentoria. Mas você que tem esse contato... Tá. Você acha que isso é meio uma crença limitante pra muita gente? E você vê muito cara bom, fala, bicho, calma lá. Sim. Você já tem um resultado muito legal. Obviamente, você pode ir muito mais longe, mas tem um pouco dessa síndrome do vira-lata que impede pessoas com know-how, com saber prático, de abrirem sua mentoria? Total, vamos lá. Vamos abrir alguns pontos dessa sua pergunta, Caio. O primeiro deles eu faço uma analogia brincando, né, que diz o seguinte, cara, imagina que você quer aprender a jogar vôlei e você não sabe nada de vôlei. O que é melhor pra alguém que sabe zero de vôlei? Ter uma aula com o melhor personal da cidade, ali no 1 a 1 com ela ensinando, ou ter uma aula com o Bernardinho num estádio com 2.000 pessoas? O personal, porque ele vai ter acesso ao Bernardinho. É isso. Então, volta naquela história, né? O empresário, vou trazer número pra ficar mais fácil, tá? O empresário que fatura 5 milhões ano, talvez o melhor professor dele seja o cara que fatura 8, 10, e não o que fatura 1 bi. Porque o que o cara que fatura 1 bi vai trazer, ele não consegue nem aplicar, entendeu? Dentro da empresa dele. Então, às vezes a pessoa que tá nos ouvindo, ela fala assim, pô, mas sobra pra mim 50 mil por mês. Tá bom, mas o cara que tá sobrando 20, 30, ele vai aprender muito mais de você do que de você, que já tá, tipo, em outro nível, entendeu? Então, sempre tem ali o cliente ideal, independente de onde você esteja. Agora, volta naquilo que eu falei, você só tem que avaliar se do seu momento faz mais sentido você focar só na sua carreira e depois começar a vender mentoria, se tiver muito inicial, ou se realmente, não, pô, já tô com resultado acima da média. Que eu diria pra você, Caio, que a maior parte das pessoas que tem síndrome do impostor, geralmente não são impostoras, porque o impostor tá, desculpa a palavra, tá cagando pra isso, entendeu? Calma aí, essa foi boa. Você falou assim, Caio, por amostragem, a maioria das pessoas que tem síndrome do impostor, cara, o cara é bom. É isso. E a maioria dos caras que eu conheço que são impostores, que eu falo assim, bicho, calma, você precisa Ele não ainda tá nem aprender aí. muito, ele não tem síndrome nenhuma. Que loucura isso. É loucura, é loucura. E assim, terceira coisa, tá? Eu vejo que muita gente tem a síndrome do impostor, não tanto pelo know-how, mas porque não é famoso. Ele fala assim, Léo, mas eu não sou famoso, como que eu vou vender esse negócio de mentoria? Nada a ver, né, cara? Não tem nada a ver. Fama com... Exato. Com know-how. Eu não sou influencer, eu não sou de ficar postando minha vida pessoal. Mas o que tem a ver, né? A pessoa não entende que, pô, não, peraí, eu posso ter um programa e ter um processo de venda pra vender independente de estar fazendo stories, entendeu? E a quarta coisa, Caio, que eu diria pra você é que aí entra um pouco do que eu acredito, tá? Muitas pessoas falam assim, Léo, mas aí eu vou começar a vender mentoria e o que as pessoas vão pensar? E tem tanta gente ruim no mercado. Aí cai naquele clichê, né? Fala assim, amigo, eu te entendo e eu concordo. Só que aí a gente cai no clichê de que o maior problema não é o barulho dos ruins, é o silêncio dos bons. O que você vai fazer a respeito disso? O que você vai fazer pelo seu mercado se você é bom, você tem princípios e valores, você tem bagagem e você vai ficar só apontando o dedo pro cara que é ruim tá fazendo? E você que é bom não vai fazer? Então eu acredito um pouco nisso também. Porque no final das contas, cara, todo mercado, eu acho que a quantidade de pessoas que estão disponíveis no mercado para transferir o seu crescimento é infinitamente menor a quantidade de pessoas que precisam. Total. Então, cara, Total. acho que tem muita... Eu já vai precisar de décadas aí pra gente suprir.
Mas por isso que é bacana, né? Quando você tem esse know-how, esse saber prático, você acreditar que tem alguém que precisa saber o que você sabe agora. Tem gente que precisa saber o que você sabe agora. Então eu concordo muito com isso daqui. E uma pergunta pra você, agora eu queria saber pra você. Quando você percebeu que dava pra ganhar dinheiro com o que você sabia? Quando eu percebi? Quando caiu a tua Você quer saber mesmo? Eu quero. Mas você nunca ouviu essa história, né? Não. Olha Assim, só que sabe legal. por quê? Porque eu instalo. Às vezes Não é porque eu sempre muitas conto essa pessoas vai história, ser... mas eu acho que eu nunca contei pra Não, você. pra mim não, né? Então você já conta pra mim e na frente de muita gente aí também. Muito bom. Irmão, vamos lá. Vamos voltar a fita brevemente aqui, tá? 10 anos atrás, estava começando minha carreira como engenheiro civil, fiz o UFSCar e tal. E aí eu já gostava muito da parte de Fez o treinamentos, fiz o UFSCar. Ah, nerdão, hein? Foi hard o negócio, viu? É loucura. Eu não, eu fui uma lástima na faculdade. E aí eu tava ali pra começar a colocar energia na carreira, só que eu já gostava muito de treinamento e tal, e aquilo é nada presente em engenharia civil. Aí foi onde eu comecei a olhar pra área comercial, que isso faz muito mais parte da rotina, né? Beleza, comecei a empreender na venda direta, comecei a colocar muita energia e tal. Pulando para 2020, eu já tinha construído um resultado bem acima da média, numa velocidade mais rápida do que o comum. E aí veio a pandemia, fomos para online. No momento que veio a pandemia, eu viajava 1000 km por semana. Então era uma doideira, mas eu gostava, tava tudo bem. Só que aí eu casei e minha filha nasceu. Aí já não ficou mais tão tudo bem assim. Fim de 21 ali para 22, pandemia passando, viagem voltando. Aí sabe o que aconteceu? Aí eu vi um cara chamado Caio Carneiro lançando um programa chamado Clex Club. Aí Sério? eu falei assim, eu vou comprar esse negócio. Deve ser mó caro, né? Deve ser uns 30 mil. Aí eu fui preencher. A hora que eu vi que era mais de 200, eu falei, ele ficou louco. Não é possível, velho. Aí eu falei, cara, peraí. O know-how não é tão diferente assim. Deixa eu entender isso aí. Aí meu know-how naquele momento era prospecção, venda e liderança. Aí eu peguei meu WhatsApp. Só pra dar um parênteses pra turma, o Léo sempre foi um dos meus pupilinhos. Sabe aquelas pessoas do time de vendas que o cara, você dá o comando, ele faz, você dá, ele ensina. Sabe como se fosse dentro de um tatame? Era ali o aluno mais dedicado, prestava atenção, né? Eu era o mais graduado ali, faixa preta, tantos graus. E o Léo, cara, um dia ele foi um cara que chegou na faixa preta muito rápido. Pela essa dedicação, esse jeito ensinável do Léo. Agora volta, continua a história. Aí quando eu vi isso, eu falei assim, cara, deixa eu testar, né? Aí eu peguei meu WhatsApp e falei, quem que eu conheço que precisa de ajuda com prospecção, com venda, com liderança? Você sempre foi muito bom nisso mesmo. E aí eu comecei a vender pra, cara, pessoas que eu conhecia. Tipo assim, o médico queria vender mais programa de emagrecimento na clínica, pro cara do mercado imobiliário queria vender mais imóvel e só vendia pra indicação, não ia atrás, não fazia movimento de prospecção. Então eu comecei a vender pra empresários e profissionais liberais como um todo. E eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha, que era rotineiro pra mim, a galera não tinha ideia nenhuma. Mas assim, era surreal, era zero. Até quem era de venda, tipo imobiliário, não sabia nada de venda, ele só sabia tirar pedido, entendeu? Sim. Ficar sentado lá na bancada. E aí as pessoas começaram a ter resultado. Na caminhada, eu fui entendendo onde eu conseguia gerar. Pra mim, o conceito do cliente ideal, Caio, é uma junção de 3 coisas. O quanto ele consegue me pagar, o quanto ele tira valor do que eu entrego e o quanto ele me dá de trabalho pra ter esse resultado. Calma que tem ouro onde você falou. Fala esse tripé. Quanto ele consegue me pagar, Tá. o quanto ele tira valor do que eu entrego, Então é o ROI. isso, Tá. e o quanto ele me dá de trabalho pra ter esse ROI. Porque também não Esforço. adianta ter ROI e precisar da minha alma, entendeu? Aham. Aí eu comecei a perceber que pessoas que tinham programas de alto ticket e num formato mais digital, eu conseguia ajudar muito mais rápido. Porque se eu ajudo, por exemplo, um corretor, talvez o ROI dele venha depois de 4, 5 meses. Quando eu pegava alguém que tinha uma consultoria, que tinha uma mentoria, que trabalhava com coaching, com esse tipo de serviço, cara, o ROI vinha em 5 dias, em 15 dias, Quem entendeu? vendia serviço era mais rápido. Serviço era muito mais rápido, né? Entendi. E aí foi onde eu comecei a direcionar para esse lado. Aí eu fui investir, né? Investi mais de R$1 milhão em conhecimento, porque no fim das contas eu não tinha know-how de esteira de produto, de marketing digital e enfim, coisas que acabam sendo importantes para escalar um negócio de mentoria e que eu era zero, entendeu? Aí eu comecei a nichar para isso. Pulando ali para meu 11º mês, eu fiz um evento presencial, e aí ali eu já fiz meu primeiro R$1 milhão dentro de um mês fechado. Aí em março, sei lá, de 2024, nos reconectamos e cá estamos com o programa SHP.
Então, olha que legal. O seu primeiro estalo foi alguém que você conhecia. Eu nem sabia essa história, você nunca tinha me contado. É, não Que mesmo. no caso era eu. E falou assim, puxa, cara, eu conheço o Caio, Aham. né? Então, se isso tem valor, eu também tenho um conhecimento Isso. que também tem valor. Uhum. Porque aí que é a pergunta, como alguém consegue identificar de tudo que eu sei, Tá. qual é o conhecimento que tem valor? No seu caso, ficou óbvio, porque você me conhecia e falou assim, Aham. Caio, caiu uma zona de potência absurda de vendas. Sim. Aquela coisa, no tatame o Caio é bom de luta. Pô, e eu fui um dos grandes pupilinhos dele. Aham. Então, modéstia à parte, luto bem também. Aham. Então, vou pra vendas também. Sim. Né? Então, E como que uma pessoa reconhece qual que é a zona de potência? É onde que ela consegue gerar ROI mesmo? Legal. Assim, cara, onde que você gera mais ROI? Pra quem não tá acostumado, é retorno sobre investimento. Sim. Né? Onde, sabe, alguém vai te dar X e o seu conhecimento, se a pessoa aplica, vai trazer 10X pra ela. É ROI que determina Tá. o conhecimento que você vai vender. Tá. Caio, imagina assim, ó. Eu vou buscar simplificar e aterrissar na sua pergunta, mas abrindo um pouco ela antes, tá? Tá. Imagina que a pessoa, ela vai prometer um ponto B. Como assim? Eu vou prometer um ponto B. Sei lá, imagina que você tem uma clínica e você vai prometer que você ajuda. Isso eu não tô falando daquela promessa bonita, página de venda. Não, promessa que ela entende que ela precisa cumprir, né? Vou ajudar as pessoas a escalarem o resultado da clínica. Vou ajudar empresários a aprimorarem no seu setor comercial. Uhum. Vou ajudar indústrias a serem mais efetivas. Esse é o ponto B, beleza? Para esse ponto B, Caio, existem alguns caminhos diferentes. Então a gente tá aqui na Vila Olímpia, para eu voltar para Alphaville, não tem só um caminho. Tem vários caminhos diferentes. E dentro desses caminhos tem rotas também diferentes. Tá. E quanto mais vezes eu sair daqui e fui para Alphaville, possivelmente mais eu conheço essas rotas. Tipo, putz, perdi a direita. Ah não, mas ali na frente dá para eu virar a direita também. Então, olha só que loucura. Quando você começa a vender a mentoria, eu tô pensando numa pessoa que tá começando, tá? Você tá prometendo ponto B, mas qual é exatamente o caminho e a rota que essa pessoa vai chegar lá? Vocês vão descobrir juntos. Aí o que começa a acontecer? E aí, como você conhece essa caminhada até o ponto B, pô, eu achei que era problema de liderança. Não, vamos entender aqui, são dados que a gente não tá acompanhando direito. Então depende. É importante que tenham esses pilares importantes, que seriam esses caminhos, e dentro desses pilares, seja o pilar comercial, seja o pilar gestão, tem algumas rotas diferentes que podem ser ajustadas, tem alguns ponteiros que a gente pode mexer. Só que qual que é a mágica? Conforme a pessoa começa a fazer essas primeiras entregas, que é natural que dê um pouquinho mais de trabalho, justamente porque ela tá desenvolvendo a metodologia no processo, ela vai começar a encontrar padrões de demanda. Então vamos imaginar assim, de 40 possíveis caminhos e rotas que ela imaginava que tinha, ela vai olhar e vai falar assim, cara, essas 8 aqui todo mundo precisou. Geralmente é 80-20, né? 20% ali do que você imaginou que você ia entregar é o que realmente todo mundo precisa. Aí que você começa a ter uma metodologia muito clara do que vai ser a sua mentoria. Então, resumindo a história, muitas pessoas ficam se cobrando e até achando que tem que ter uma metodologia 100% para começar a vender mentoria. Ou seja, Só como se você tivesse o mapa completo, tudo detalhado exatamente do que vai acontecer. É isso, só que a grande verdade é contra-intuitivo. É negligente com o seu cliente fazer isso. Porque ele tá te pagando mais caro justamente para você resolver junto com ele ali de uma forma um pouco mais personalizada. E até os imprevistos no caminho. Exatamente. Muito bom. Naturalmente, você vai começar a encontrar padrão. E quem sair muito desse desvio padrão seu, não é seu ICP, não é seu cliente ideal, entendeu? Uhum. Mas isso é um próximo passo. O primeiro é um pouco mais personalizado mesmo. E aí você vai lapidando e encontrando essa padronização, entendeu? Então, fechando a linha de raciocínio, como descobrir no que eu sou bom? Cara, você tem que ser bom em entender o ponto B. Aí, desse ponto B que você vai propor, pensa quais são as 3 a 7 principais coisas que você precisa olhar. Gestão de pessoas, liderança, IA, mentalidade empreendedora, comercial. Enfim, tem 1 milhão de possíveis coisas ali que vão mexer o ponteiro. Aí eu encerro dizendo que o ROI, ele vai balizar muito do ticket médio da sua mentoria. Porque para mim, o que influencia o ticket da mentoria é o ROI que gera.
Só que o ROI é determinado pelo que você entrega e para quem você entrega. Sim. E o segundo ponto que determina muito do ticket médio da mentoria é musculatura comercial. Porque não adianta você gerar ROI, isso é maravilhoso, se você não conseguir vender esse produto direito, né? Agora, a pessoa precisa entender, eu tenho mentorados que conseguiriam gerar muito ROI numa determinada coisa, mas, cara, é a missão da vida trazer um pouco mais da parte inteligência emocional, ou espiritual, ou sei lá, que o ROI não é tão palpável assim. Então a pessoa precisa ver o que para ela é mais importante. Pô, eu vou focar 100% no ROI financeiro, ou eu quero trazer um pouco mais dessa parte pessoal, que não gera tanto ROI assim? Ok, seu ticket vai ser um pouco penalizado, mas não é só sobre o dinheiro, entendeu? Então é meio que uma escolha pessoal ali. Turma, você quer ter a possibilidade de acompanhar um episódio do Como Você Fez Isso aqui nos nossos estúdios? Vocês perceberam que já faz alguns episódios que a gente recebe uma plateia aqui nos nossos estúdios. E é muito legal a experiência, a gente vem recebendo muitas mensagens de vocês querendo participar, como é que eu faço para estar aí? Então funciona o seguinte, se você preencher esse formulário, constantemente o time está selecionando algumas pessoas, porque são milhares de pessoas, não tem como a gente receber todo mundo, a gente amaria fazer isso, mas não tem como, porque a comunidade do Como Você Fez Isso é gigantesca e a gente fica muito feliz por isso, mas você pode ter uma chance. Então, se você quer ter essa chance, clica aqui no formulário, preencha com todas as informações para o time te conhecer mais, selecionar às vezes qual episódio tem mais a tua cara, caso você seja selecionado. E, obviamente, cruzo os dedos e eu torço para que um dia você esteja aqui, mas eu torço mesmo porque a gente fique sempre conectado por aqui. Então, recado dado. Clique no link abaixo, preencha o formulário e agora vamos voltar ao nosso episódio. Muito bom, muito bom. Eu acho que você abraçou de uma maneira muito clara, né? Primeiro, você precisa só dominar o ponto B. Porque saber exatamente como você vai instruir a pessoa, você tá esquecendo do seu começo. Lembra quando você fez um business plan? Muita coisa saiu como você previa e muita coisa não teve nada a ver. Você foi descobrindo na rota. Isso. Mas você já tem esse conhecimento da rota porque você já passou. Isso. Né? Eu sei, por exemplo, os pilares que foram decisivos pro Vende se dar certo. Sim. Né? Por exemplo, estruturação de um ótimo processo comercial, canais, times de vendas, uma boa formatação de produto, entendendo a dor do mercado, tem alguns princípios. É isso. Só que as coisas no meio do caminho foram acontecendo. É isso. Né? Então é o que você falou assim, cara, vende. Fica dentro da zona de potência. Se tá dentro de uma zona de conhecimento, não fica com medo de não vender. Isso. Vende e cada vez mais você vai tendo mais clareza ainda. É como se os primeiros clientes, eles te trazem essa lucidez. Totalmente. Tanto é que eu falo que o principal dos primeiros clientes não é nem o dinheiro, são os dados. Ou seja, é a clareza, é você entender esse cliente. Você entender onde ele estava, para onde que ele estava querendo ir, qual que era o maior desafio que ele tinha, o que mais estava incomodando ele, qual que foi o maior ganho que ele teve quando ele comprou o seu programa, né? Então, você estudar ele, aquela história, né? O que comem, onde vivem, tipo o Globo Repórter, Sim. Isso é muito importante dos primeiros clientes, até mais do que o ter recebido o dinheiro deles. Mas é legal porque se a pessoa fica na zona de potência, ela não precisa ficar com medo de, mas será que eu não vou conseguir entregar? Se você tá na sua zona de potência, você tem repertório. É isso. Né? Eu, por exemplo, dentro de um programa de vendas, por exemplo, eu não preciso ficar com medo, será que eu tenho repertório? Sim, não vou falar impossível, né? Porque, mas, cara, muito raro alguém me apresentar algum problema que eu nunca vi. Sim, né? total. Que eu nunca vi, é muito raro, porque os problemas são os mesmos. Sim. Só as pessoas são novas. Total. Né? Então, e Léo, o que você vê que são os principais erros? Eu queria que fosse tipo meio 3-3. Principais erros de alguém que começa, decide, o cara quer saber, cara, vou lançar minha mentoria, cara, vou ajudar muito profissional, eu tenho esse desejo também, sabendo que é um ótimo negócio, mais de 70% de margem, muito melhor do que um negócio tradicional, às vezes. Quais são os 3 principais erros que a pessoa deve evitar? Pra não começar errado, entendeu? Legal. Caio, eu vou falar isso não porque trabalhamos com isso, mas porque é o que eu acredito, né? Eu acho que eu volto a pergunta para a pessoa. Imagina quem tá nos ouvindo, por exemplo, e essa pessoa é um empresário do segmento de varejo que tem um negócio há 20 anos e construiu um puta do resultado e tal. Aí eu pergunto para ele, qual que é o pior erro que alguém que vai começar no varejo pode cometer? Na cabeça dele, ele vai pensar assim, nossa, tem muitos. Mas talvez ele poderia evitar todos esses não seguindo sozinho.
Então, para mim, o primeiro e principal erro é a pessoa que quer criar um programa de mentoria ou escalar um negócio de mentoria. Às vezes ela até já conseguiu um pouco por conta, mas é seguir por conta. Primeiro, por questão de congruência. Cara, então você tá vendendo pro dentista ali comprar seu programa de mentoria para ele economizar tempo, energia e dinheiro para multiplicar a clínica dele, mas você tá abrindo um novo negócio e você não tá... É tipo você ir no dentista banguelo, entendeu? Não faz sentido. Ou seja, você tá vendendo um produto que você não comprou. Exato, Entendeu? exatamente. Não faz sentido Você nenhum. tá querendo guiar alguém e não é guiado por ninguém. É, tipo assim, eu ensino pessoas a pararem de fumar, mas eu fumo, tá? Porra, não faz sentido, entendeu? Entendi. Então, eu acho que esse é um ponto. E é legal, Caio, porque até pelo ticket do programa que eu trabalho hoje e tal, cara, a maior parte das pessoas que compram o programa SHP conseguiriam fazer muita coisa por conta. Porque já são pessoas boas, já são pessoas autorresponsáveis, que às vezes já tem alguém no time interno que pode ajudar. Só que a grande verdade é que quanto mais qualificada a pessoa é, mais caro é ela fazer por conta, porque mais tempo ela perde, entendeu? Nossa, boa essa. Então, assim, não é que a pessoa que vai... então eu vou comprar porque eu não sei fazer nada. Não, pelo contrário. É justamente porque você é bom, sua hora vale muito, que você tem que comprar. Porque qualquer mudadinha já muda a sua vida. Então, você tá falando isso por causa que a pessoa está começando um negócio num momento diferente da vida dela? Porque geralmente a pessoa abre um Total. negócio de mentoria Isso, no momento isso. que a vida dela... Por exemplo, Isso. porque essa sua lógica, se eu volto pro começo da minha carreira de venda, eu não tinha grana pra pagar a mentoria, pra alguém me ensinar a vender. Exatamente. Aí você não vai vender mentoria. Entendeu? É Então, isso. eu não tinha nem grana. Vou começar Sim. na área de vendas com 19 anos, deixa eu comprar uma mentoria. Não tinha grana, Sim. né? Então, eu aprendi Então. na raça ali, É né? isso, é Obviamente, com o meu líder ali, os treinamentos que tinham disponíveis era o que tinha. Sim. Agora, você abrindo um negócio, sabe? Já vitorioso, Sim. já o cara, pô, que já tá estruturado financeiramente. É E isso. na raça, você acha que é cagada? É muita cagada, Caio, porque, eu vou trazer dois exemplos muito rápidos hoje, que hoje fazem parte ali, tanto da Liga quanto do SHP. Cara, por exemplo, o João Torre, eles tinham vendido ali 2 bi de consórcio em 3 anos, né? Então já tem um negócio muito bem sucedido principal. Ele começar a vender mentoria por conta, eu tenho plena convicção de que ele conseguiria vender por conta. Mas talvez ele não teria vendido 30 mentorias de 70 mil em 17 dias. Que foi o que ele fez. Talvez ele teria cobrado mais barato, talvez ele ia se engargalar na entrega, ia fazer uma promessa muito doida, né? Mas não quer dizer que ele não ia conseguir fazer dar certo. Mas pra uma pessoa com esse nível de resultado, seria muito caro qualquer erro, seja na promessa, seja se ele vendesse, ao invés de 30, 20, era 700 ou menos, Não entendeu? faz sentido. Não, peguei. Exato. Muito bom. Então, enfim, acho que o exemplo dele já basta. Então, é mais ou menos essa visão que eu tenho. Sozinho. Isso, Primeiro esse é o ponto. primeiro. 2. Qual que você acha que eu... Segundo ponto, Segundo não ter processos de vendas bem definidos. A maior parte das pessoas que vão vender mentoria, elas às vezes até têm alguma demanda reprimida. E por isso dá bom ali, primeiras 5, 10, 20 vendas. E depois engargala. Para. Pra quem não sabe o que é demanda reprimida, é tipo... Você já tem pessoas que gostariam de ser mentoradas por você, você não sabe. E na hora que você avisa que você tá disponível, Aí você vende. pula os peixes no barco ali. É isso. E você achando que é a pesca maravilhosa ali. E que vai continuar assim sempre, Ah, tá. entendeu? Então, as pessoas carecem de processos de venda. Muitas vezes gera até mas eu sou o mentor, eu vou ter que vender, né? Como se o vender fosse algo ruim, enfim. Então, eu acho que assim, a venda de mentoria é muito sobre despertar consciência. Porque o mais comum é você encontrar pessoas, né? A pessoa vai fazer a reunião de venda. Aí você fala assim, tá, me conta seu dia, me conta como que você faz as coisas. Ele fala assim, cara, tô indo pra lá. Tudo que ele te fala, ele tá indo pra lá. Aí você fala, tá, e o que você tá buscando pros próximos 2 anos? Ele fala, cara, meu sonho é chegar lá. Você fala, velho, esse cara vai dar de cara com a parede, eu preciso salvar ele, eu preciso vender pra ele, porque ele não tá vendo. O cara é dedicado, ele é empenhado, ele quer fazer, mas ele tá indo pro caminho errado, ele tá mal direcionado, entendeu? Então, o mentor precisa entender que ele vender é ele trazer clareza pra pessoa, porque aquela pessoa está trabalhando pra caramba, só que ela tá no ritmo hipnótico ali da correria do dia a dia, fazendo o trampo dela, né, crescendo o negócio dela. Ela não percebeu que ela tá indo pro caminho errado. Então, a pessoa não ter um bom processo de venda faz com que ela não consiga despertar essa consciência que faça a pessoa dar um passo e entender que é muito mais caro ela seguir por conta,
seguir vivendo os desafios que ela tá vivendo, passando pelo que ela tá passando, que inclusive muitas vezes isso acaba indo pro cunho pessoal, né? Então, por exemplo, se eu sou um mentor de empresário, eu tô fazendo uma reunião de venda com outro empresário, muitas vezes o relato do empresário é, cara, eu tô com dificuldade, porque eu tô faturando mais ou menos a mesma coisa faz 2, 3 anos. Tá, mas o que isso tem gerado como consequência pra você? Ah, porra, eu acabo trabalhando demais. Tá, mas isso reflete alguma coisa no seu dia a dia? Pô, reflete, eu tô quase divorciando. Cara, você não vai vender pra esse cara, você pode vender pra ele, ajudar ele a ter um negócio mais lucrativo, ter mais tempo com a família dele, de alguma forma salvar o casamento dele, porque ele tá tentando compensar a falta de know-how e direcionamento com excesso de trabalho. E você que é um empresário que já passou por isso, não vai vender pra ele? Entendeu? Então eu acho que essa visão de que a venda é justamente pra mudar a vida do outro, porque geralmente o cara que vende mentoria, Caio, vamos imaginar alguém vender, qualquer pessoa que tá nos ouvindo, vendendo uma mentoria por 60 mil. 60 mil reais muda a vida de alguém? Tem gente que, como você falou aqui, pulou da cadeira. Mas como assim, cara? Né? Tem gente que pulou da cadeira. Não, a gente já fala disso, mas assim, então já vou colocar aqui, pulou da cadeira, só pra não esquecer. Pulou da cadeira. É verdade, porque às vezes uma coisa eu sei. É óbvio pra você, porque você treina, ensina, as pessoas conseguem. Sim. Quem tá vendo aqui, até pelo valor, fala assim, cara... Sim. Isso é... Tem gente que não ganha isso em 2 anos de trabalho. Sim. Né? Então... Já vamos falar disso, mas só puxando o gancho. Mesmo esse cara que você acabou de falar, que 2 anos e tal. Cara, 60 mil não muda a vida dele. Ele não consegue comprar uma casa, ele não muda a vida dele. Pode ser legal, mas não muda a vida. Agora, vamos voltar ali pro cara oferecendo a mentoria por 60 mil. Só um tempo. Tá. Porque você falou uma frase no meio E a gente tá no ponto 2 da pergunta que eu fiz, principais erros. O primeiro você colocou ir sozinho. Sim. E agora a gente tá destrinchando o ponto 2, que é não ter processo comercial claro. Isso. E aí você tá desconstruindo Uhum. pra você fazer a pessoa... Eu te conheço. Uhum. Então você já tá meio fazendo uma cirurgia. Se alguém decidir começar a vender a mentoria dela, não tenha nojinho de vender. Isso. Porque você falou uma frase que falou assim, cara, será que o Léo ouve isso? Porque você falou, porque às vezes chega alguém pra mim querendo pedir instrução e eu falo que ele tem que ter um processo comercial. Aí essa foi a frase que você falou. Aí ela fala, mas eu sou mentor. Uhum. Uhum. Né? Sim. Eu tenho que ficar vendendo. Sim. O que significa isso? Tipo, essa é uma frase que você ouve com clareza das pessoas que têm um know-how prático, querem vender o seu conhecimento. Você ouve? Ouço. De maneira literal? Sim, isso? de maneira literal. Mas eu sou mentor. Eu quero que tenha alguém fazendo pra mim e tal. Hoje eu já sou bem sucedido. Exato. Como que eu vou vender o meu corpinho para alguém? Né? É isso. Então vamos lá. Pegando esse gancho do... Que loucura isso. As pessoas falam isso. Primeiro porque elas não entendem que dentro da venda, dentro da mentoria, a venda é 80-20. E se ela não tem cliente, é o 100%, entendeu? É só a venda mesmo, que mais importa. Segundo ponto, a pessoa não... mas eu amo tanto entregar filho. A venda faz parte da entrega. A venda começa na entrega. Porque volta no que eu tava falando. Se você não vender e já com a cultura certa, com a visão certa, primeiro que você vai ter problema lá na frente. E segundo que, se você não vender no modelo certo, quer dizer, quando você vende no modelo certo, você já tá despertando a pessoa que ela precisa mudar. Porque é óbvio que qualquer processo de mudança, qualquer processo de mentoria vai ser desconfortável, no sentido de que a pessoa vai ter que mudar a gestão da empresa dela, vai ter que mudar alguma coisa que ela faz ali pra chegar num lugar diferente. Só que aí cai naquela frase de quando a visão é clara, o preço fica barato. Então, quando você é mentor e você tá vendendo, você precisa vender a visão do quanto que vale a pena aquele passo de mudança. Porque quem compra a mentoria, muitas vezes, não tá horrível. Tá meio que bom, regular. E a pessoa se entorpeceu com aquilo, entendeu? Uhum. E aí, por isso, ela não muda. Mas você que nos ouve, que é um profissional que sabe que esse empresário, que essa pessoa poderia estar tendo mais resultado com o mesmo esforço, cara, é ser conivente com o fracasso dessa pessoa, você não vender pra ela. Porque ela não percebeu. Então, você precisa despertar ela justamente através de perguntas. Eu falo assim, Caio, num processo de venda, a pergunta é a lanterna. Você não vai inventar nada. Você não vai... Fala de novo. Num processo de venda, a pergunta é a lanterna. Você só vai iluminar o que já tá lá, velho.
Só que tá embaixo da mesa. Tipo assim, ele escondeu embaixo do tapete. A empresa não tá indo legal. A gente vai trazer pra cima da mesa os problemas que ele já tem. Eu só vou mostrar pra ele, entendeu? Ele tá tão na correria do dia a dia que ele não percebeu. Então, sei lá, a pessoa tá lá, ela tem um casamento que tá um caos. Mas ele acha que tá normal. Porque pode até ser normal pelos amigos deles. Mas você fala assim, cara, deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você abraçou sua esposa? Quando foi a última vez que você falou eu te amo? Quando foi a última vez que vocês saíram pra jantar junto? Ele fala, eita, o negócio tá feio. Eu só perguntei, já tava lá, entendeu? Então, na empresa é a mesma coisa. Na carreira, enfim, você só tá trazendo a lanterna pra algo que já tá lá. E aquilo vai estourar. Você só tá ajudando ele a mudar antes de estourar, antes de dar ruim de verdade, entendeu? Então, voltando aqui mas eu sou mentor, vou vender, vai, velho. Primeiro porque essa é uma atividade prioritária dentro de venda de mentoria, porque a pessoa tá literalmente comprando a sua cabeça. Então, você ali presente é importante. Não quer dizer que você nunca possa delegar a venda, mas não é algo para se fazer no começo. A segunda coisa, voltada ao processo comercial, é você entender que você precisa ter um passo a passo. Uma estrutura de como fazer uma reunião de venda, entendeu? As pessoas falam assim, cara, mas como que é a sua reunião? Sei lá, eu vou falando. Tá, tudo bem, isso aí pode até funcionar um pouco, mas em algum momento você não vai conseguir metrificar isso, você não vai conseguir delegar, você não vai conseguir, muitas vezes, despertar a pessoa que precisava por falta de habilidade e um processo comercial, entendeu? Você não mede, você não melhora, né? Exatamente. Se não tem processo, vai medir o quê? Não tem o que fazer, entendeu? Se não tem um passo a passo. E o terceiro erro, que é não diversificar canais de aquisição. Por mais que a gente tenha falado aqui de processo comercial, eu estava aqui falando principalmente sobre a condução da reunião de venda. Para mim, o terceiro ponto é não ter canais de aquisição que você consiga ter mais controle sobre o resultado. Então, a maior parte das pessoas, elas só vendem para quem procura. Elas só vendem conforme algum cliente fala assim, fala com o João aí. Eu não tô falando do modelo pegar a indicação, que é um processo. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do... fala com o Caio lá que ele é legal, acho que vai ser bom. Não, o cara ele nem pediu indicação, ele eu só dei ali de lambuja, entendeu? Aquela recomendação passiva, né? Isso, é o mais comum. Grado, isso. Recomendou você, alguém mandou uma mensagem. É isso, entendeu? Legal. A maior parte das pessoas vendem assim, e conforme fica gerando conteúdo no Instagram, alguém manda, oi, como funciona a sua mentoria? Já tornando mais raro, alguns fazem levantada de mão no Insta, né? Uma caixinha de pergunta, fazer um call to action, né? Uma chamada pra ação, tipo, quem tem interesse em tal coisa. Poucas pessoas fazem, mas tem gente que faz. Mas mesmo que você faça, saiba que 80% das vendas estão ficando no limbo. Por quê? Principalmente se você trabalha com ticket mais alto. Imagina assim, Caio, você pega um empresário que já fatura, sei lá, 100 mil por mês que seja, 200 mil, 1 milhão. Cara, esse cara geralmente, ele não tem muito tempo pra gastar à toa. Até porque se ele tivesse, ele não ia ter resultado. Mesmas coisas que um médico que já fatura na clínica dele 50, 60, cara, o tempo que ele tem, ele vai ficar mil. com a família, ele vai estudar, ele vai ler, ele vai treinar. Então, a pessoa que fica achando que vai vender só fazendo chamadinha no Stories, fazendo live, é erro fatal, porque quanto mais qualificado o seu prospecto, quanto maior o seu ticket, menos tempo ele tem para levantar a mão. Então, mais ativo tem que ser o processo comercial, mais você tem que ir até ele, entende? Nossa, muito ouro nisso daí que você falou. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias a gente tava numa formação de mentores, e aí um cara te perguntou, ele falou assim, Caio, ele perguntou alguma coisa sobre a manutenção do seu carro, quem que faz, que não sei o que, você falou, velho, na boa, nem sei quem que é, porque é uma pessoa que leva pra mim. O que eu tô querendo dizer, no fim das contas, você tem um nível de resultado que você tem alguém que leva o seu carro para o lugar XPTO. Vamos trazer para um cenário um pouco menor. A pessoa que tem um resultado muito acima da média, ela definitivamente não vai ficar lendo uma página de venda, ela não vai ficar vendo uma live, ela precisa de uma certa, entre aspas, comodidade. Ela compra essa velocidade do cara levar para você. Então, isso significa o que no processo de venda de mentoria? Você chama ela, porra. Quando você chama ela e ela vê que você realmente consegue ajudar, ela compra.
Mas caso contrário, ela não vai até a loja do carro lá consertar o carro, entendeu? Mas se o cara bater na sua porta e falar, vou levar seu carro pra arrumar, você paga mais caro, mas o cara leva, entendeu? É muito bom o que você falou, né? Que os melhores leads não vão levar, né? Os melhores contatos, Isso, eles não vão levantar a mão, né? isso, exatamente. Então, se eles não vão levantar a mão, ou você domina um processo de vendas, ou você vai ficar só na nata ali da coisa, né? É isso. Só de um jeito superficial, você não vai Total. ter voos altos. Então, eu sou 2 e o 3. Não, na verdade, esse era o 3. Porque o processo comercial seria ter um passo a passo. Não me enrola, Léo, era o 2. Não, porra, depois eu falei do 3. Mas a gente Então- pode então- criar um quarto. Então, calma. Ô, plateia, Foi o 3, não foi, plateia? Foi? O Léo tá certo? Então, palmas pro Léo e o pra mim. Então, calma aí, eu não anotei o 3. Processo comercial, eu tava falando sobre a condução Tá. da venda. Então, primeiro, ir sozinho, cagada. 2, processo comercial claro, condução do Cagada. processo de venda. Tá. E 3, diversificação de canais de aquisição. Ah, diversificação de canais. Exato, então eu você falei tem... que era isso, você falou, não, é o 2. Eu falei, Léo, é o 3. Ô, Léo, pô. Aí não dá pra te entrevistar, Então, pô. só trazendo algumas dicas, Caio, aqui, ó, pra quem... Diversificação. Pra quem olha pra esse terceiro ponto, diversificação de canais. Cara, quantas pessoas eu me conecto que estão testando 5 tipos de página de venda e não olharam pro próprio WhatsApp pessoas que elas poderiam ajudar? Por exemplo, um dos caras que comprou recente, ele é pai da coleguinha da minha filha da escola. Entendeu? Então, assim, a pessoa, ela vende mentoria pra empresário, na academia que ela vai só tem empresário e ela nunca falou com ninguém. E ela tá lá testando 5 páginas de Você venda. prospectou o pai da coleguinha da Isis. Que maravilhoso. Prospecção... Qual que é a graça, gente? É um Maravilhoso. fato, porra. Prospecção é estilo de vida. É isso. Pô, Concordo. ele precisava, ele é bom, ele já tava se movimentando. Falei, cara, não faz sozinho. Deixa eu contar essa história que o Léo levantou. O que o Léo falou, pra mim é uma coisa comum, né? Sim. E tem gente que fala, nossa, que absurdo. O cara indo na escola e prospectando. Prospecção é estilo de vida. Durante anos, cara, ó, vou chutar baixo. Os meus primeiros 5 a 6 anos de carreira, dentro da venda direta, sempre me desloquei muito, né? Viajando para encontrar time comercial, para treinar, para recrutar novos distribuidores. Eu sempre tava me deslocando muito, né? Geralmente quem é da área de comercial, pelo menos pré-pandemia, Sim. depois da pandemia melhorou um pouco, porque veio as ferramentas de reunião online, né? Mas antes de 2019 ali, não era tão forte a cultura. Se desloca pra caramba. Então eu sempre viajei muito, muito mesmo. E eu sempre sentei, Léo, na cadeira B ou E do avião. Era assim, era marcar lá 2B. 1E. Só tem na 8. B. Alguém sabe por que eu só sentava na B e na E? Porque tem 2 pessoas do lado. Porque eram as poltronas do meio. Então, na minha cabeça, ó, eu vou ter um lead de um lado, um lead do outro. Se precisar, ele vira Na minha cabeça, prospecção é estilo de vida. Cara, eu sou um cara, na época, eu vendia produtos nutricionais, então meu mercado interessável era grande. Então, a chance de um cara sentar do meu lado e ele precisar de um dos produtos no qual eu vendia era altíssima. Eu falei assim, cara, eu saí da minha casa, tá valendo, prospecção é estilo de vida. Então eu sentava e falei assim, na pior das hipóteses, eu vou ter 2 leads na ida e 2 leads na volta. Aí eu ficava assim, Léo. E como eu acreditava, sempre acreditei muito em tudo que eu vendi, aí porque eu viajava muito, então tinha uma categoria legal nas companhias aéreas, né? Então você vai viajando muito, você vai marcando um ponto, vai ter categoria legal. Então sempre tinha aquelas filas prioridades das categorias mais altas. Entrava primeiro prioridade pro lei, depois as categorias mais altas. Aí eu sentava, aí eu ficava, pensando assim, nossa, sorte de quem vai sentar do meu lado. Nossa, que sorte a pessoa que sentar do meu lado. Aí eu vi uma pessoa fazer esse joguinho, né? Passar a pessoa, falei, que azar, não foi ela. Aí, que pena, não foi ela. Aí sentou, que só. Ou seja, e a verdade é que eu não mudei de vida com as vendas que eu fiz no avião. Vou falar a verdade pra vocês, turma. Eu não mudei de vida por causa das vendas que eu fiz no avião. Você fez venda, Caio? Claro, cara. Fazia uma venda ali, outra colar. Fazia, cara. Era ticket baixo, né? Tickets menores, porque era produto de alto giro. Mas a cultura de sentar no meio fez eu mudar de vida. É isso. Essa cultura de sentar na B, de me colocar numa situação de desconforto em prol de uma atividade que muda a minha vida, isso muda a minha vida. Total. Então,
E foi até a Fabi, né? Falou assim, pô, amor, vamos na Aina, né? E até quando eu viajo com a Fabi, nós estamos em 2. Então não tem como um sentar no meio, Uhum. né? Sim. Então quando sentava lá, então era a Fabi na A, eu na B. Porque eu falo assim, bom, casei com alguém do lado. Obviamente não ia colocar a Fabi em outro lugar, né? Espalha, né? Isso eu espalho, poderia, né? Fabi espalha, você pega 2, eu pego 2. Mas eu acho que ia ser muito hardcore, né? Eu não ia ser meio que casamento. E aí, tinha do lado. Então, você contou essa história porque eu vim desse mundo e eu aprendi desde a nova... Porque prospecção é estilo de vida. Sim. Mas, eu sei que como a gente cresceu, principalmente dentro da área comercial, a gente acaba tendo essa visão mais privilegiada. Sim. A gente veio com isso de fábrica, parece, Sim, né? total. Tem gente que tem que, entre aspas, comprar esse acessório Uhum. mais velho. Então, eu acho fundamental quando esse prospecção como estilo de vida. Só pra fechar aqui, ó. Processo comercial, se eu fosse falar uma coisa, além do que a gente já falou, né? Muitas pessoas não compraram, mas teriam comprado se você tivesse conduzido ela para uma seguinte reunião. Aham. Então, uma visão que eu trago para as pessoas é: se realmente a pessoa não fechou, mas ela enquadra no seu cliente ideal, saia da reunião com a próxima agendada. Essa é a primeira coisa. E aí, falando sobre a diversificação dos canais de aquisição, é a pessoa realmente sentar e entender que tem pessoas que estão muito fáceis de você acessar e que dá pra você vender. Desde pessoas que já te pediram algum tipo de dica, você pode fazer uma reconexão com essa pessoa, explicando que você começou um novo projeto e que você acha que faz muito sentido pra ela, que você nem divulgou no digital ainda e tá colocando ela em primeira mão. Você pode pensar em pessoas do seu WhatsApp mesmo, da sua lista, do seu dia a dia. E muitas vezes, Caio, eu vejo que têm pessoas acompanhando há anos no Instagram, só que a pessoa nunca te chamou. Então, assim, cara, faz uma breve conexão. Esses dias eu tava batendo um papo com o Novak, né? Cara, pô, pensa, o Novak vai fazer 250 milhões esse ano. E ele ninguém abordava as pessoas do Instagram dele, entendeu? Eu falei, velho, pelo amor de Deus, fala com o povo. Aí ele falou, quer saber? Eu que vou fazer. Mandou 20 áudios, fez tipo 5 vendas. De áudiozinho assim, ó, direct. Loucura. Então, isso não é nem só a pessoa que tá iniciante. Tem muita gente muito boa, com muito resultado e que já trabalha na educacional e que não tem uma boa rotina para conectar, gerar um rapport básico ali com os seguidores, encontrar uma possível dor ou desejo e oferecer uma reunião como uma possível solução para essa dor ou desejo. Léo, agora eu vou... Então, a gente matou os 3 maiores erros: ir sozinho, não ter processo comercial e não diversificar fontes de canais de aquisição de cliente. Isso. E aí eu viro a página, literalmente, pá, para ir para um outro tópico. Então a gente concentrou, talvez, esse primeiro bloco, identifiquei que é muito na parte de venda, né? Uhum. Como vender, o melhor Sim. jeito de iniciar e tudo mais. E aí eu quero falar de entrega. Legal. Né? Aí a pessoa tá... Meio que a pessoa já tem alguém aí que já tá animado para começar a vender. E que Boa. bom que a gente, às vezes, é um estímulo, porque, cara, o que você sabe, o mundo precisa, pô. Sim, Né? total. Passa pra frente. Até que quando eu dei um bom dia pra nossa plateia que tá aqui, em off, não tava nem gravando aqui, eu falei, vocês já participaram de algum backstage de um podcast? As pessoas, não. Pô, que isso também te estimule, de uma certa maneira, você ser vocal com as coisas que Sim. você sabe e passar pro mundo. Você vai ajudar muitas pessoas também. Mas eu quero falar de entrega, sabe? Os melhores formatos. Legal. A pessoa, qual que é o melhor formato? É individual? É 1 a 1? Uhum. É em grupo? Não é? Quantas vezes? Tem que ser Boa. mensal? É semanal? Legal. Como que se entrega uma mentoria, né? Pra Legal. pessoa não errar, ou pelo excesso é pela falta. Legal. Porque às vezes você pode errar nessa superdosagem de entrega pro cliente, fica até difícil do cara absorver. Total. Às vezes as pessoas com muita... Entrega um né, caminhão com muita de coisa. sede, é tanta Total. entrega, o cara fala, cara, eu não consegui nem aplicar o que você me disse na semana passada. Aham. Sim. Ou também a pessoa não tem um formato ruim. Uhum. Depois, quando ela começar a crescer, Sim. deu algum problema. Legal. Só antes dessa entrega, eu vi que você fala com muita paixão, assim. E eu sei que você tá indo super bem. Dá pra você falar um pouco dos números do SHP? Como é que Sim. tá? Como é que tá esse ano seu? Como é que tá? Legal. Irmão, eu acho que assim, o mais legal falando do SHP é trazer a questão da simplicidade versus o nível de venda. Então, o primeiro semestre ali, a gente fechou com mais de 15 milhões de venda.
E, cara, pra gerar esses 15 milhões de venda, a gente investiu menos de 100 mil reais em tráfego. Sim. Então, se você olhar pro ROI disso, Eu acho é isso. muito fora da caixa. Tá projetado Né? quanto pro ano, então? Busca é 40, Legal. agressiva. Legal. Mínimo 35. E aí a gente tem uma equipe de menos de 10 pessoas. Então é uma estrutura muito enxuta para o nível de resultado. Eu acho que essa é a grande chave, né? Porque às vezes a pessoa vem habituada de um mercado de indústria ou sei lá. Cara, lembra, margem de mais de 70%. Então acho que isso é muito legal. É, ou seja, se der tudo errado, você vai faturar 35 milhões com 70% de margem. Se der tudo errado, você não ficará triste, é isso. É isso. Olha o sorriso dele, tá? O Léo é um dos sócios da Mentor League Society, ele é proprietário e fundador de um dos principais clubes, um dos clubes que mais cresce na liga, vem fazer um trabalho excepcional. De uma certa maneira, eu fiz essa pergunta, porque você foi um cara que há alguns anos atrás, Sim. tava naquela, cara, será que eu posso? Uhum, Né? Será que eu tenho total, know-how? Eu total. nem sabia que foi às vezes numa iniciativa minha que inspirou, e às vezes é muito isso, né? Às vezes tem que ser alguém do teu lado começar, porque às vezes você vê o Caio Carneiro, aqui você vê Flávio Augusto, às vezes você vê alguém que você admira fazendo, você supervaloriza demais alguém que tá longe. Sim. E às vezes quando você vê, às vezes um colega seu fala assim, cara, eu me informei com esse cara na faculdade. Não é possível que ele tá tendo esse resultado, né? Pô, que bacana, né? Cara, eu comecei com esse cara, então fica mais palpável, né? E eu acho que por a gente ser amigo antes... Né? Não foi nem a figura do Caio Carneiro, foi um amigo seu. Sim. Alguém que você conhecia, então isso é muito legal. Mas vamos falar de entrega agora, nesse segundo bloco, para ir para as perguntas da nossa plateia. Qual que é o formato, não vou falar que é o formato campeão, sim, porque também contexto é rei. Sim, mas qual que você vê que são os formatos mais bem-sucedidos para entregar uma mentoria? Vou começar pelo fim, Caio. Para que a pessoa consiga construir um negócio e que ela tenha, sei lá, 100, 200, 300 mentorados e conseguir conduzir isso de uma forma sustentável, para mim, ela precisa de um tripé. Ter conceitos gravados, ou seja, aquilo que ela teria que teoricamente ficar repetindo igual para todo mundo, ela pode gravar. Ela vai gravar 200 horas? Não, aí não é mentoria. Mas, por exemplo, antes do mentorado entrar no grupo, por exemplo, ele tem que ver 3 horinhas de conteúdo, é tranquilo. Então, e essas 3 horas, talvez, você teria que ficar passando igual para todo mundo, entendeu? Então, conceitos gravados, algumas breves implementações individuais, seja com o mentor ou seja com um consultor da equipe, alguma coisa nesse sentido, mas essas implementações individuais, elas acabam trazendo muita velocidade de ROI, então eu gosto muito. E o acompanhamento em grupo. Então, conceitos gravados, implementações individuais, acompanhamento em grupo. Isso olhando para um horizonte futuro, de forma que... Vamos simplificar, vai. Hoje eu tenho mentorado, não vou nem falar do SHP, eu tenho mentorado que vem de programa de 150 mil e que demanda 3 encontros individuais de 1 hora no ano. Cara, dá 50 mil por encontro, tá de brincadeira. Onde que ele vai fazer isso? Ele pode ser o melhor médico do Brasil que ele não faz isso, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto de atenção, porque muita gente quer zerar o individual. Só que esse individual, ele te ajuda muito a aumentar o ticket, porque lembra que o ticket tem a ver com o ROI. Então, por exemplo, no SHP, eu teria, sei lá, mais de 40 pessoas para falar desse ano que tiveram um encontro individual comigo e que venderam mais de 300 mil. Entendeu? Ou seja, não é pelo encontro, é pelo ROI sempre. Exato, exatamente. Então, vale a pena ter alguma coisinha ali mais próxima para dar aquela guinada inicial. Ou seja, então 3 ingredientes de uma boa entrega é você ter... conceitos gravados. Conceitos gravados, aquelas coisas que se repetem em toda a reunião. Isso, e que às vezes esse conceito, vou dar um exemplo, tá? Sei lá, social selling. Cara, às vezes é uma aula minha falando social selling que você vai pôr seu time pra assistir, entendeu? Sim. Então não necessariamente é só pra pessoa, às vezes ela vai liberar ali como um formato meio tutoria, entendeu? Isso você acabou percebendo naqueles primeiros clientes seus. É isso, você falou assim, era cara, isso que eu ia te falar. É impossível, os meus 15 primeiros todo clientes... Todo mundo eu tive que falar isso, Todo mundo me perguntava o que era ABC. É isso. Aí me perguntava, o que significa tal? Aí eu vou lá, gasto 10 minutos pra explicar uma coisa, tal, básica, quer saber? Vou transformar isso numa aula de 15 minutos. É isso. Que aí a pessoa assiste aquela aula antes de ir pro encontro com você. Muito bom. Por isso que eu falei que eu comecei pelo fim. Porque isso te dá a escala de um grupo de 300 mentorados. Mas não dá pra você ter isso antes de começar, entendeu? Entendi. Isso vai aparecer depois, né? Exato. E aí, qual que é a mágica, tá? Agora vamos voltar pro ponto inicial, Caio.
Léo, estou no zero, muito inseguro, muito na dúvida, socorro, ó céus. Eu vejo muita gente, Caio, que tá procrastinando começar 4 meses porque tem medo como que vai ser entregar em grupo. Ontem eu falei com um médico assim, ele falou, cara, mas eu não sei, porque eu não sou muito de oratória e grupo. Eu falei, cara, então faz o seguinte, vende individual, velho. Vende aí 3, 4 individual só pra você sentir como vai ser, entendeu? É óbvio que isso não vai dar a escala que a gente quer, mas pelo menos tira o cara da estagnação. Então, olhando para, volta no contexto, errei, né? Pro cara que tá muito inseguro, cara, no pior dos casos, vende um negócio individual. De novo, não pela grana, pelos dados, pela clareza, pela simplicidade e etc. Você não acredita que entrega em grupo, ele tem benefícios que a entrega Total, individual eu vou não chegar vai nisso ter? agora, vamos lá. Tá. Então, o cara que tá travadaço, vende 3, 4 individual pra sentir como vai ser. Agora, entenda que o grande ganho da questão da mentoria é justamente ele fazer parte de um ecossistema, ter troca de boas práticas, fazer um benchmark com outras pessoas. Então, pensando numa pessoa, vou dar de novo o exemplo ali do João Torre, que eu falei pra você. Cara, o João, ele já tem, sei lá, 10 anos vendendo consórcio, ele já ajudou um monte de outros escritórios, ele já incorporou o escritório, então já tava muito essas dúvidas e desafios que a gente falou que você pega dos primeiros clientes, ele não tinha vendido mentoria, mas ele já tinha entregue, entendeu? Porque era tanta gente que ele já tinha ajudado que já tava claro pra ele. Então ele começou como? Já em grupo. Ele colocou pouquíssimas coisas individuais e já botou o grupo pra rodar. Então pensa de novo a questão do contexto. Qual que é o que vai balizar? O quanto claro já tá pra você o que vai ser entrega? Tá muito claro, Léo. Cara, quase que exclusivamente grupo. Léo, tô perdidaço. Individual. Léo, tô meio termo. Tá, beleza. Então vamos fazer um negócio híbrido? O híbrido é isso que eu falei pra você. Tem algumas pouquíssimas coisas individuais. Muito bom esse E o conceito. grupo? Eu acho que fica bem claro pra turma, né? Você tem clareza, já Isso. comece a entregar em grupo. Não tem, vai individual, porque quando tiver, É isso. você entrega Aí em você grupo, vai pro grupo. porque além é de isso. você gerar valor É pro isso. teu cliente, é os clientes gerando valor entre eles. Total. Porque às vezes você pega uma sacada, uma pergunta que alguém fez, falou assim, nossa, verdade, eu tenho essa dor também. Sim, total. Né? Então, animal. Boa E sacada, aí, Léo. e aí, Caio, pegando o gancho, né? Vou voltar de novo no exemplo do João. Ele começou, já era claro pra ele, eles começaram em 3 sócios e tal. Cara, eles colocaram, bom, beleza, vamos colocar 3 individuais com cada. Beleza, no ano, né? Aí depois, não, Léo, já tá de boa, já entendemos. 2. Agora tem um total de 4 individuais no ano. Eles começaram com 9. Então você pode fazer no movimento de ir tirando gradualmente também, entendeu? Então o próprio SHP teve uma época que tinha 8 individuais comigo, hoje tem 3. Então é igual numa empresa, quanto mais claro vai ficar no processo, mais você consegue ir tirando. Quanto mais clareza de metodologia, menos peso nas suas costas. Esse é o resumo. Né? Entendi. Então, só que a clareza de metodologia vem no percurso. Por isso que eu falo pra pessoa, às vezes tem gente que fala assim, Léo, cara, eu ouvi esse podcast top, ano que vem eu começo. Eu falo, cara, top, ano que vem, você pode pôr velocidade, mas se você quer pôr velocidade ano que vem, começa agora. Nem se fizer uma venda por mês, mas o quanto vai te ajudar, o quanto você vai estar à frente em janeiro, se você tiver feito uma venda por mês, é surreal, entendeu? Sabe o que eu gosto de falar para todo mundo? Quando alguém me... Eu vejo, pode ser agora, transcende só do mercado educacional, né, de vender o seu conhecimento, que é o episódio de hoje, mas quando eu vejo que alguém tá procrastinando algo que vai ser para ela e tem correlação com ela startar, e esse start tem a ver com ter o primeiro cliente, Sim. eu falo, não, tô precisando começar, faz o seguinte, começa ano que vem, só faz a primeira venda. É isso. Por quê? Entendeu? Só faz a primeira venda. Por quê? Porque eu sei que quando você fizer a primeira venda, mas vem um entusiasmo. É isso. Mas vem um agora ninguém me segura, vem um valendo, vem de É onde isso. passa um boi, vem daquela coisa, comecei algo novo. Total. Vem um negócio que incrivelmente vem tempo, vem prioridade, vem vontade, vem saco. Até surge tempo, né? Surge, incrivelmente, você começa a ter mais agenda. Mas assim, isso, incrível, não tem muita gente. Não, ótimo, só faz uma venda só. É isso. Total. Incrivelmente aquilo, né, porque tem uma... até quando eu brinco, né? Quando o time comercial tá tendo cara, tá tendo uma semana muito ruim. Cara, então faz só mais uma venda. Uhum. Porque eu sei Total. que uma venda também muda aquela todo o clima, né? retroalimentada, Aquela total, retroalimentada. total. Animal. Gostei muito desse conceito aqui, Léo, de Boa. entrega. E- Mais e- algum ponto de entrega? que você Sim, queria falar? mais ponto. Caio, eu vejo que muitas pessoas, quando vendem seus programas de mentoria, elas
pendem quase que para uma entrega pós-graduação, entendeu? Que é o quê? É exclusivamente técnica. Mas quando a pessoa compra, por exemplo... Irmão, eu vou trazer essa simplicidade. Eu não lembro onde que foi que eu vi. Ai, não lembro onde que foi. Mas eu vi algum NPS, alguma coisa de algum produto da Trinca. E tinham vários comentários falando assim, não, porque eu tô aqui, porque todos eles são família, porque eles têm filho. Então o cara, ele não compra única e exclusivamente o know-how de venda do Caio. Principalmente quando a gente pensa em mentoria, diferente de curso. Ele compra, o Caio é um vendedor maravilhoso, ele tem um puta de um resultado e ele ainda é um cara que tem princípios bíblicos, ele ainda é um cara que tem família, ele ainda é um cara que tem filho. Puta, aí qual que é a mágica da pessoa se ver desse jeito? Quem tem igual o Caio? Ninguém. Bons vendedores, muitos, entendeu? Então quando eu olho pra mim, eu falo assim, cara, quem que eu conheço que tem 31 anos, que vendeu 15 milhões no primeiro semestre, que tem 3 filhos com 31 anos, que tem os princípios que eu tenho, que já fez mais de 5 mil reuniões de venda? Ninguém. Então, assim, o preço do programa em si, ele fica sem referencial de comparação, porque não tem ninguém igual. Entendeu? E no final das contas, é bom quando a gente tem aquele valor próprio, né, cara? Exato. Porque a maioria das pessoas, eu falo assim, cara, se for por errar, que seja por confiar bastante em si. Obviamente, fuja da imprudência. Sim. Mas a maioria das pessoas é o contrário, né? Sim, total. Ela tem uma autodepreciação, né, é cara? Isso. Ela se autodeprecia. É isso. E isso tem relação com a questão da entrega, porque justamente para você entender que a sua entrega não é única e exclusivamente racional. Você pode trazer outras pimentas que cabem ao seu perfil, entendeu? Sim. Então as pessoas deixam isso de lado, que tem relação com a questão liderança. A pessoa precisa entender que o grupo de mentoria dela é um grupo de liderados. Elas, inclusive, elas estão te pagando não só, de novo, pelos seus conceitos, pelos seus conteúdos, mas para que ela preste contas para você, para que você lidere, para que você engaje, para que você transmita visão. Então, por exemplo, hoje, muitas pessoas compram mentoria do fulano ou do ciclano porque elas sentem que o fulano ou ciclano sabe para onde tá indo, velho. Sim. Entende? Só que se você sabe pra onde você tá indo e você não comunica isso, ninguém vai saber. Então, a pessoa que vai vender mentoria precisa entender que ela desenvolver a habilidade de liderança, que é muito pra mim, 2 pontos, dar exemplo e transmitir visão, vai balizar muito do resultado do seu grupo de mentoria. Porque lembra, o seu mentorado tá no olho do furacão. Você tem que sempre lembrar ele por que faz sentido ele implementar aquelas mudanças na empresa dele, por o que ele vai colher de resultado, como que a vida dele vai ser melhor se ele fizer aquilo que você tá falando pra ele fazer. Você tem que estar sempre vendendo essa visão pra ele, entendeu? As pessoas acham que é entrar na aula da UFSCar e dar uma aula. Não é isso, mentoria, entendeu? E aí o último ponto que eu diria sobre entrega, Caio, é justamente você entender que muito do LTV, né, para quem não sabe, a retenção, o lifetime value, o quanto que o seu cliente fica com você, em mentoria tá associado ao quão valioso é o seu grupo. Que aí entra o senso de pertencimento, de comunidade, de troca. Então, aí entra no que você falou. A partir de um dado momento, o seu grupo ele começa a ficar tão ou mais valioso que você. Agora, minha pergunta é, quem que você tá botando nesse grupo? Né? Porque, de novo, se tiver gente nada a ver, ele vai perdendo valor. Então, eu vejo que... esse fit cultural, Exato. Então, lembrar a alimenta. cultura ali do grupo, você proporcionar experiências, né? Por exemplo, um dos encontros do SHP no ano é num resort, pra gente se encontrar, e aí vai as famílias e se conecta e tal. Por quê? Porque a gente traz muito de família. Então, eu acho que essa visão da entrega, ela é muito importante. Eu conheço muitos excelentes mentores que não trazem isso e que, por isso, tem uma retenção baixíssima. Tipo, já peguei tudo que eu precisava, então vou embora, porque era só sobre a aula, entendeu? E acabam tendo um ticket mais baixo porque eles caem numa concorrência de preço, porque tem um monte de gente que oferece o mesmo ponto B que eles. Muito bom, Léo. Gente, primeiro pausa pro Léo. Léo deu uma aula aqui. Foi aula, Léo? Foi aula. Léo, parte final do nosso episódio, perguntas, né, produção? Quem é a primeira pessoa a perguntar? Ana Cláudia. Cadê você, Ana Cláudia? Pergunta é sua, Aninha. Manda ver, tá? Isso. Pode abaixar o mic ali, ó. É assim. Produção pode abaixar.
A produção abaixa, temos uma produção maravilhosa. A produção da produção. Tá? Ótimo. Ó, primeiro eu quero agradecer de forma breve. Claro. Primeiro eu quero agradecer de forma breve esse conteúdo valoroso e que eu entendo muito como genuíno mesmo, né? Porque Legal. Foi esse... muito legal. O Léo foi um livro aberto aqui, né? Muito! O Léo, cara, deixou tudo. Palmas de mãos pro Léo. Muito. Obrigada. Foi aula, velho. Foi aula. Foi podcast, foi aula. E é sobre a generosidade de ensinar, né, Léo? Muito obrigada. E agora eu vou colocar um contexto meu de forma breve. Quero sua visão, óbvio. Tá. Sua visão de vocês, por favor. 17 anos de know-how, de tático no mercado da moda. Desenvolvimento de produto, indústria, vocês até falaram sobre isso. E aí o momento eu comecei por demanda, e quando você inicia, vem tudo que você falou, cai o olho, brilha, empolga, eu vou, vamos. E tenho 3 mentoradas, 1 a 1 hoje, que me tomam 3 manhãs de 5 dias. Mãe, de filhos, enfim. E tem uma empresa em paralelo, que é uma empresa de produtos, só que produzindo sob demanda para outras marcas. Que foi uma estratégia que eu conduzi inicialmente para ir para a consultoria. Da consultoria veio a demanda mentoria. O momento hoje eu quero muito, eu me entendo muito me vejo muito nesse local. Você se encontrou. Eu amo servir, a vida inteira eu amo. Porém, o tempo é curto. E eu não imaginava que a mentoria tinha tanta venda e tanta prospecção igual realmente é. Né? Não dá pra gente iludir, a gente tem que ser realista. E aí eu tenho um pouco tempo. O que eu faço de estratégia? Eu fico, vou pro marketing digital, vou pro tráfego pago, vou no 1 a 1. Eu fico, sabe quando você fica perdido? Qual caminho que você vai? Porque eu preciso de um caminho mais... Sim. Pergunta boa, né? Como ter uma mentoria de sucesso com pouco tempo? Boa. Só uma pergunta. Você falou 3 manhãs de 5 dias, mas são 3 manhãs por semana para cada cliente? Quer dizer, 1 manhã para cada cliente por semana? 1 manhã para cada cliente por semana. Ave Maria. Loucura, né? Ó o Fiscar. Loucura. Tá, vamos lá. Loucura. Ana, Você acha que já tem problema de formatação? Aí um ponto que sim, ela pode ajustar? sim. Porque assim, ó, vamos lá. Eu acho que essa visão já separa muita coisa, tá? A mentoria, ela é para empresária. A consultoria é para empresa. Esse tempo, você tá entregando consultoria. É impossível, entendeu? Porque é muito tempo. Por exemplo, quando eu dei exemplo pro Caio do cara começar individual, o que seria? Seria um encontro de 1h15 a cada 15 dias. Entendeu? Então, um mentorado ia tomar assim, se for individual, pior caso possível, tipo 2h30 no mês. Entendeu? Por quê? Porque você vai trazer pra ele o que ele precisa. Lembra lá do começo do podcast hoje, né? Quais os caminhos, tal, beleza, tem esses 3 pilares. Tá, nesses 3 pilares, quais são as 3 principais coisas que a gente precisa mexer em cada um deles? Então você vai fazer isso desse jeito, né? Não é só o que ele vai fazer, é o como. Mas quem vai fazer é ele com o time dele. E aí no próximo encontro ele te traz o feedback, ele te traz perguntas e etc. Pra você ter uma noção, Ana, eu tenho muito cliente que vem do mercado de consultoria, né? Então eu já tive vários casos de mentorados que vendiam consultoria e falavam assim, Léo, mas eu tenho que ajudar o dono, porque se o dono não muda, a empresa não muda. Falei, cara, então vende 2 produtos. E aí o cara tinha ali, sei lá, consultoria de 70 mil, e aí ele tinha mentoria de mais 50, ficava 120, se o cara levasse os 2, ele fazia por 100, entendeu? Então, pelo que você tá me relatando, com certeza você tá entregando uma consultoria no preço de mentoria. E aí entra o problema de como que eu vou escalar isso, entendeu? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. O segundo ponto, sobre a questão dos canais de venda e tudo mais. Entenda, Ana, que no começo realmente é muito valioso que seja você fazendo, até porque você tem 17 anos no que você faz. Eu tenho 200% de certeza que tem muitas pessoas, muitas empresárias que você já conheceu em eventos, até conectando com outras indústrias e etc., que você poderia fazer uma abordagem ativa, chamar essa pessoa para um bate-papo, entender onde ela tá, para onde ela quer ir, mostrar o que ela tá fazendo de errado e o que ela deveria estar fazendo e ela não tá.
Então você ainda vai ser assim, você vai conseguir mexer muito ponteiro nessa questão da venda. Mas entenda que em um médio prazo, você pode ter, por exemplo, alguém te ajudando a gerar essas reuniões. Hoje, dentro do SHP, eu diria para você que, cara, eu participo da geração de no máximo 10% das reuniões. 90% o time gera sozinho, entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto que eu quero trazer para você é ajustar a formatação, porque essas 3 manhãs, vamos imaginar que uma manhã tem 3, 4 horas. A gente tá falando de 12 horas semana, a gente tá falando de 48 horas mês. Lembra que a minha expectativa era que o seu mentorado te tomasse 2 horas e meia. Então era pra você ter pelo menos uns 16 mentorados ativos com o que hoje você tá fazendo com 3. Aqui já muda a vida, porque você já ia mudar seu ganho. Mudando o seu ganho, você consegue liberar a venda, as coisas começam a mudar, entendeu? Você consegue entrar no SHP, entendeu? É isso, entendeu? Eu acho que o Léo matou a pau, não tenho nada pra complementar. Mas é uma linha tão tênue, né? Eu acho que pra quem tá ouvindo também, às vezes tem até a diferença. Cara, o que é, né? O que diferencia uma mentoria de uma consultoria? É um campo meio cinzento, né? Que talvez se você não tá bem claro pra você, eles podem se chocar. E achei super didático o jeito que você falou. Cara, mentoria é pra empresário. Consultoria é para empresa. E quando você mistura os dois mundos, né? Consultoria é aquela coisa de você fazer do lado. Sim. E aí, realmente, você tem que ter um touch point com uma frequência muito maior. Mentorar aquela coisa, direcionar, e o cara vai lá e volta e fala assim, e aí? Então é um outro perfil, né? Até porque você não consegue ter tanta frequência, porque a vida precisa acontecer entre um encontro e outro. Né? Total. Então, aquela coisa, o cara te dá um know-how, né? E você vai lá e aplica diversas vezes, né? Eu tava até brincando, né? Esses dias lá no Jiu-Jitsu, eu fiz aula com o Michael Lang, um dos meus mestres que eu falo lá na Conheço ele, ele é de São Carlos. Campeão mundial. O Lang é um espetáculo, né? E aí, eu faço aula com o Jimmy também, meu mestre querido, maravilhoso. Mas o Lang falou algo que mexeu comigo, né? Então, no caso, era uma mentoria, né? Eu paguei por uma mentoria ali de guarda-aranha, que era a especialidade dele. E ele deu um feedback ali pra mim. Ele me direcionou. Tá, agora eu quero que você faça 1000 vezes lá no treino, mas que vem você vai falar comigo. Ou seja, ele precisa que eu repita. Não vou fazer com você todos, vou fazer com você. Né? É isso. E daqui um mês você volta a falar comigo. Agora eu quero que você repita isso aqui 1000 vezes lá. Você teste, erra, e deu certo, aí deu errado, e aí você foi tentar. Então, acho que quando a gente tem essa diferença na nossa cabeça, porque eu acho que uma das grandes preocupações de todo mundo que serve é você querer fazer a parte do outro. Né? Quando você quer fazer a parte do outro, no caso prático de qualquer programa de educação, e a mentoria está dentro desse polo, Sim. Você compensa na frequência o risco dele não fazer. É melhor eu ver todo dia, e aí acaba você não tendo uma mentoria, você acaba tendo uma creche de adultos. Né? Então, a gente só precisa ter muito cuidado, né? Eu acho que em qualquer processo de transferência de conhecimento, a gente precisa saber da responsabilidade da outra parte. E eu acho que verbalizar até isso é muito importante. Logo num primeiro encontro, você verbalizar que, cara, eu vou fazer tudo por você, menos a tua parte. Né? Então, isso já deixa um acordo muito comum. Né? Então, muito bom. Mas ótima pergunta. Palmas super bem respondida. Obrigada, gente. Boa. Evelyn. Oi, tudo bem? Meu nome é Evelyn. Tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui assistindo 2 mestres. A minha pergunta, Léo, a pessoa que está iniciando na mentoria, qual é a ferramenta importante que ela tem que pensar? Tanto ou no produto, ou na mentalidade, ou a técnica. O que ela deve se posicionar para começar essa mentoria? A traçar essa mentoria. Tá, você fala na entrega. A entrega. Legal. Vamos lá. Eu acredito que toda mentoria deveria começar pelo que o Caio acabou de falar, que seria um pouco do ajuste da cultura / mentalidade, sabe? Gerenciamento de expectativa, Gerenciamento de expectativa, entender, por exemplo, você já às vezes até antecipar desafios que ela vai ter para fazer a mudança, para ela entender que, cara, vai ter desafio, vai demorar XYZ, mais ou menos, não importa, mas você precisa já gerenciar a expectativa dela, porque é aquela história, se a pessoa tem uma expectativa muito alta, frustração alta. Então, gerenciar a expectativa, mas também a mentalidade dela. Qual é a mentalidade? Cara, a melhor forma de você se proteger
de um desafio da vida é você escolhendo um desafio, entende? Então, assim, você tem que olhar pro mentorado e falar, cara, vai ser desafiador. Mas, cara, você tem 2 desafiadores. Esse desafio vai te trazer muitos frutos. O outro desafio talvez seja quebrar sua empresa, entendeu? Então, a hora que você gerencia isso, você mostra pra pessoa que, claro, e eu vou estar do seu lado, vou te direcionar, tal, mas, cara, você tem que fazer sua parte, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, e etc. Então, pra mim, é onde você deve começar. Associado a isso, nesse ponto inicial, eu gosto de olhar para iniciativas que gerem percepção de ROI. Entende? Então, por exemplo, se eu fosse um mentor de empresários, de serviço, vou mentorar donos de escritório de arquitetura, donos de clínica, sei lá. Cara, com certeza eu ia fazer uma gestão de expectativa e em seguida eu ia falar, pega a lista dos últimos 5 anos de pacientes que não voltaram na sua clínica. Vamos reativar todos. Vamos entrar em contato com todo mundo que veio mais de 2 vezes. Porque só com isso eu tenho 100% de certeza que o cara já paga a mentoria. E aí ele vai ser muito mais obediente a mim, aos meus direcionamentos, porque, cara, primeiro encontro ele já me entregou algo que deu resultado. Ele viu que sai petróleo, né? É isso, entendeu? Então eu começaria pela questão mentalidade e alguma iniciativa que já gere uma rápida percepção de ROI, de retorno, de que aquilo que você está direcionando realmente funciona. Muito bom. Top, Bom, maravilhoso. certo? Palmas para o Léo. Obrigado pela Última pergunta, Léo. Vanessa, é contigo. Satisfação, gente, tá aqui. As meninas fizeram uma pergunta que até estava muito de encontro com o que eu queria esclarecer com você, mas eu acho que até um pouco mais profundo, porque vamos entender que naquele momento era um contexto que você vinha de uma realidade, eu não sei o ticket médio que você vendia, né? Tá. Aí você teve uma virada de chave depois de ver o Caio. E aí você fez em um mês 1 milhão. Não sei se você tinha um referencial também, né? Naquele momento, não sei se você puxou o Caio. Mas o que te moveu? Que princípios, né? Ou, enfim, eu sei que da área comercial, quem já esteve em alta performance entende os milagres, né? Mas como que você fez esse resultado com tamanha convicção? Legal. Entendendo a entrega também que você ia ter posterior a isso, né? E por mais que o Caio tenha falado de que você não pode estar no papel do outro lado, né? Existe o protagonismo, mas ao mesmo tempo você tem uma preocupação genuína de que ele tenha resultado. Exato. Então, Sim. como que foi esse conjunto aí Tá. de coisas? Caio, posso responder um pouquinho mais longo do que o normal? Pode. Vamos lá. Como eu comecei exatamente, Se eu tá? responder que não, você vai demorar mesmo. Como eu comecei exatamente? Eu comecei fazendo exatamente o que eu falei pra vocês. Eu vendi umas 6 mentorias individuais. Na época, o ticket... Você lembra de quanto tempo? 16? 1 mês e meio. Eu vendi 6 mentorias individuais num ticket próximo ali a 15 mil reais, que eram 3 meses só de acompanhamento, tinham 5 encontros e tal. Aí, conforme eu fui gerando esse movimento e já entendendo um pouco da linha do que as pessoas precisavam, eu comecei a prometer o grupo. A hora que eu comecei a prometer o grupo, eu já joguei para um formato anual. Aí o meu ticket médio saiu de 3 meses, 15 mil individual, eu mantive o número de individuais, só que eu joguei para 1 ano de acompanhamento. E aí eu joguei o ticket médio para 30. Ou seja, eu dobrei o valor da minha hora. E pro cliente ficou até mais barato, porque era 3 meses, 15 mil, agora virou 1 ano, 30, entendeu? Só que eu mantive as individuais. Então, eu segui nesse ticket médio de 30 mil reais por mais ou menos 9, 10 meses. Aí foi onde eu fiz um evento presencial, eu já estava com clareza do meu ICP, aí sim eu lancei um programa mais premium, que é justamente o Master SHP de hoje, né? Que é um programa que tem um pouco mais de troca entre os membros, tinham algumas outras coisas a mais do que antes, e nichado para pessoas que queriam criar, vender, entregar, escalar a mentoria, num ticket de 60. Aí eu vendi 17. Então, foi no meu 11º mês de negócio de mentoria que eu fiz 1 milhão no mês, entendeu? Então eu vim
um pouco individual, depois grupo, ticket médio de 30 mil, depois foi para 60. Aí eu fui consistentemente aumentando esse preço, conforme eu fui me sentindo mais seguro e gerando mais case e assim sucessivamente, entendeu? Então, respondendo a primeira parte é isso. Segunda parte, Léo, mas e a questão de quais princípios e como acompanhar essa galera para ter resultado e tudo mais? Eu acredito que existem duas parábolas que ilustram muito bem um negócio de mentoria. A primeira delas é a de multiplicação de talento. Então, a verdade é, você pode começar o movimento de mentoria, de dar a sua voz pela questão financeira, por entender que tem uma margem de 70%, ou você pode começar pelos princípios que você tem. E eu acredito que se a pessoa já tem um certo resultado acima da média, ela já tem muitos talentos que podem ser multiplicados compartilhando isso adiante. E ela não compartilhar isso adiante, ela guardar para si, ela enterrar e ser um servo infiel. Então eu acredito que a pessoa que tem um know-how, uma bagagem, ela tem como obrigação multiplicar esses talentos. E aí usando a palavra, né, para quem não conhece um pouco do contexto, cara, talvez você fale assim, Léo, mas não é talento, é trabalho duro. Né? Não me foi dado nada, não. E a saúde e a vida que você teve para conseguir construir o que você construiu. Então te foi dado, né? Então essa é a primeira coisa. E o segundo é a visão do semear. Você vai semear boas sementes, você vai dar o seu melhor, você vai entregar e tal, mas entenda que, já antecipando, algumas dessas sementes vão cair em solo rochoso e nada vai nascer. Algumas dessas sementes até vão começar a germinar e o espinho vai vir e vai abafar tudo. E algumas dessas vão multiplicar 30, 60 ou até 100 vezes mais. Então, no fim das contas, você precisa seguir cumprindo o seu papel com maestria, entendendo, entre aspas, a regra do jogo, a lei da vida, eu diria. Então, acho que é um pouco disso que me balizou e me direcionou nesse processo. Muito bom. Se eu fosse... Eu acho que a resposta lá foi brilhante. Se eu fosse completar, eu acredito que o Léo conseguiu ter... Né, até na tua pergunta, esse olhar desse, entre aspas, sucesso rápido, acho que é muito por conta do porquê, aquela coisa, né? As nossas experiências passadas sempre nos preparam para experiências futuras. Total. Né? Então, por o Léo ter vindo da área comercial, ele já estava com a caixa de ferramentas pronta, ele já estava com uma caixa de mentalidade pronta, e uma caixa de rotina que, quando ele colocou dentro de um solo fértil, fez bum. É isso. Então, assim, principalmente quando a gente pensa... O início de qualquer negócio, venda é 90% do tempo. Essa é aquela coisa, né? Você abriu algo novo, o motor comercial... Eu acredito que o motor comercial tem que ser prioridade pro resto do tempo da empresa. Mas, inicialmente falando, ele tem uma importância quase que unânime. Né? Então, ele já veio com esse motor de popa muito bem configurado na cabeça dele. Então ele conseguiu ter um tempo de rampagem que a gente chama muito menor, né? Então imagina se ele começasse sem todo esse back. Talvez por exemplo, pode vir uma pessoa que tem às vezes um know-how dentro da indústria dela, mais focado no produto, ou operação, ou de gestão, que isso vai ser valiosíssimo. Mas o motor comercial, mesmo você já bem sucedido, você vai ter que acoplar algumas peças. Então eu acredito que isso fez o Léo ele ter uma aceleração. É porque eu falo Léo, porque sempre foi um motor, né? Sim. Sempre quando eu me envolvo, qualquer negócio que eu me envolvo, eu não tenho nenhuma dificuldade para gerar receita. Nenhuma dificuldade para gerar receita. Porque eu sei qual que é o jogo da geração de receita. Isso eu já dominei. Né? Geralmente, quando o meu desafio, que eu me cerco, geralmente são outros do que a geração de receita. Né? Então, aquela coisa, quando você aprende a vender... A partir do pressuposto que você acredita no que você está vendendo, você sabe vender qualquer coisa. Eu acredito que, Caio, quem vende qualquer coisa, desde que acredite, porque se você não acreditar, você já vai mais derrotado para venda. Né? E você não vai ter a mesma turbina de vontade, de energia, e vendas tem muito dessa arte, né? Da energia. Então, eu acho que foi muito por conta disso. Mas eu vejo que no outro lado, a gente pensa em sucesso rápido. É uma pessoa que começa né, começa a transformar o conhecimento dela em dinheiro e tem um resultado. Cara, quanto tempo demorou pra você adquirir tudo isso?
A mentoria é só uma colheitadeira. Eu vejo que, ao contrário, né? Eu vejo quem tem um conhecimento hoje, né? Como transformar seu conhecimento em dinheiro? Eu acho não, quem acha tem dúvida. Todo mundo que tem um conhecimento, o investimento você já fez. Se você quer abrir essa lojinha ou não, é outros 500. Uhum. Mas pensa numa loja no shopping, o maquinário já tá lá dentro, já tá tudo pendurado, já tá tudo lindo, a luz tá acesa, o computador tá ligado, a loja tá cheirosa, o estoque tá lotado. Se você vai decidir abrir essa lojinha para deixar pessoas virem, outras você vai ter que buscar, Sim. aí é uma decisão de cada um. Mas foi assim que eu enxerguei. Eu falei assim, cara, eu já aprendi isso. Sim. Ou isso morre comigo, ou eu vou abrir a minha lojinha para passar isso para outras pessoas. Então, Muito mas bom. eu acho que, principalmente completando na do Léo, eu acho que tem um pouco disso. Porque não significa porque eu sou mentor é que eu tenho tudo pronto. Sim. Né? Então é porque eu tô numa fase de transferência que eu não tenho a minha lapidação. Às vezes esse negócio ele vai te lapidar de uma outra maneira. Então tem um pouco disso também. Muito Mas bom. foi excepcional essa pergunta. Muito tá? obrigada. Valeu, Boa. palmas. Léo, pra fechar, mensagem final é tua, pra turma. Primeiro, vou fazer o seguinte. Dei a mensagem final antes, né? Antes da tua mensagem final, cara, eu posso meio que te pegar de calça curta aqui, Tá. porque eu nem fiz essa pergunta antes do Qualquer ar. coisa a gente corta. Qualquer coisa a gente corta. Tá? A primeira, eu vou deixar aqui topa deixar o teu Insta aqui embaixo, caso a pessoa tenha alguma Sim. dúvida pontual, manda pra você lá no teu Instagram. Total, pode Eu mandar vou no deixar Insta. o Insta do Léo aqui embaixo. E eu queria pedir se você. Eu não sei se você tem pronto. Mas Tá. como você tem time bom, você tem como dar algum, sei lá, algum guia pra Sim. turma? Porque, cara, foi tanto insight Sim. aqui. E, obviamente, tem gente que deve estar vindo na academia. Pô. Uhum, O cara, uhum. às vezes, até parou, abriu um bloquinho de nota, pegou um insight solto ali. Boa. Ou talvez você pedir pra tua turma meio que compilar tudo que você falou nesse Sim. podcast, como a gente tá gravando. Boa. A gente sobe, talvez esteja Não, um tem uma dia ideia boa. de gerar Boa. algum, sabe? Sim. Os principais insights que eu teve pra a pessoa baixar os insights desse episódio num PDF, Boa. em alguma Legal. coisa pra pessoa poder baixar. Por Legal. que eu falo isso? Porque hoje foi aula, Sim. não foi um negócio de história. Sim. Você contou a tua história, tudo começou quando meu avô conheceu minha avó, nasceu meu pai. Foi tipo, 3 passos, Sim. entrega, formata assim, assado. Se o cara minimamente não anotou, Sim. Boa. então, se eu deixar um link aqui, você produz um PDF pra galera? Sugestão, vamos lá. Deixa o Insta. Outra sugestão, quem quiser se aprofundar ainda mais no mercado de mentoria e tal, eu tenho um podcast, que é o Mentor Podcast, que é muito Legal, focado boa. em educação, em venda e principalmente mentoria. E deixaremos o PDF, mas deixaremos mais. Tem uma masterclass que eu fiz, que inclusive você teve uma participação especial Verdade, foi muito boa. e que ficou gravada. A gente fez há Ah, poucas seu semanas danado. atrás. Isso, é nada. Então, Você vai dar pra turma? eu vou dar pra turma. Normalmente é algo que a gente Palmas vende. pro Léo, ele vai dar o Masterclass. Então, legal. É só clicar na descrição abaixo, a pessoa vai poder assistir sem custo nenhum. É isso, Animal. tá? Fechou? É de graça mesmo, né? É de graça mesmo. Tá bom. Tá? Então tá, porque eu sei que ele é vendedor que nem eu. Esse é de graça. Animal, obrigado, viu, irmão? Tamo junto, Então, irmão. ó, mensagem Vamos pra final cima. sua pra todo Boa. mundo que tá assistindo a gente. Pessoal, o que eu poderia deixar de mensagem final é que quando você decide viver uma vida com intencionalidade, você vive uma vida muito mais engajante. Você encontra, por exemplo, o Caio, você vê os conteúdos. Cara, ele tá sempre com um brilho no olho, sempre com vontade. Por quê? Porque ele tá sempre se desafiando. Então, você que nos ouve, que tem um know-how, que tem bagagem, que tem um programa de mentoria ou que pensa em criar um programa de mentoria, eu tenho plena convicção de que você poderia fazer um movimento de certa disrupção de resultado. Então, você conseguiria, possivelmente, em 1 ano, construir um resultado muito acima do que você pode imaginar. Agora, no fim das contas, é muito sobre você entender o porquê você vai fazer isso. Seja o legado que você vai deixar, seja o impacto que você vai gerar na vida das pessoas, seja a pessoa que você vai se tornar. Então, o meu convite para você é justamente que você não seja aquela pessoa que fica reclamando do barulho dos maus, mas que você decida ser o bom que não vai ficar em silêncio, que vai colocar cara, que vai fazer acontecer, que vai ajudar outras pessoas com o seu know-how e com a sua bagagem. Eu tenho plena convicção
de que o menor ganho que você vai ter no longo prazo vai ser o dinheiro. E olha que vai ser bastante, tá? Mas a pessoa que você vai se tornar, as vidas que você vai impactar, eu tenho certeza que vai te trazer uma vida de muito mais significado e que as pessoas que você mais ama vão se orgulhar muito da história que você vai construir. Maravilhoso. Palmas, plateia. Você que nos acompanhou, link para você acompanhar o Léo e, obviamente, para você pegar esse presentaço que ele deu para toda a comunidade do Como Você Fez Isso, uma masterclass gratuita com material compilado sobre tudo que ele falou nesse podcast. O time já desenvolveu, já compilou tudo para você. Depois, anotação, o cara que serviu aqui foi de peito aberto, entregou muito. E, obviamente, se você está assistindo pra gente através do canal, se inscreva para você não perder um episódio. Se quer, e se você está vendo ou ouvindo em alguma plataforma de streaming, deixa a sua avaliação positiva, porque a gente está muito feliz com o crescimento, como você fez isso dentro dos 30 maiores podcasts do Brasil, de todas as categorias, sempre ali no top 3, um dos maiores podcasts de negócios, graças à sua confiança, à sua participação. Nos vemos na semana que vem. Fica com Deus, plateia maravilhosa. Obrigado e até a semana que vem. Tchau!